Facebook também não está a dar. Hoje o dia está difícil. Pai, em nome de Jesus Cristo, venha abençoar esse momento para que essa live possa chegar até o fim. Venha, meu Pai, manifestar a sua glória. Venha quebrar todo o jugo, todo o fardo pesado e remover todas as barricadas e barreiras no nome poderoso de Jesus Cristo, Filho de Deus. Abra os ouvidos espirituais do teu povo. Cubra todo mundo com teu sangue. O sangue do teu Filho Jesus Cristo, para a proteção, em nome de Jesus. Amém. Tia Tuca Solange, boa noite, apóstolo Marcelino e a irmã Sônia. Vamos ao estudo da palavra do Senhor. Na aula anterior, nós vimos a abertura dos primeiros selos. Terminamos até o quarto selo. Eu acho que fiz entender todo mundo. Agora vamos abrir o quinto selo. O selo já anda aberto. Agora eu vou explicar. Vamos interpretar. Vamos esmiuçar o quinto selo. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgues e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre o altar, sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Quinto selo. João viu as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus debaixo do altar. Qual altar? No céu não tem um altar dos sacrifícios ou dos holocaustos. No céu não tem altar de bronze para sacrificar os animais, como existia na terra de Israel e como existe hoje na igreja. Nós temos um altar, como disse Paulo, e os que servem nele não comem no altar. Não estou falando do altar, no altar. Antigamente, os que serviam no altar comiam os sacrifícios dos animais. No livro mesmo aqui do Apocalipse, vamos encontrar que no céu não tem átrio. Já falei outro dia. O átrio onde estava o altar de bronze, onde Arão e seus filhos queimavam os animais. No céu não tem. Não tem átrio. E se não tem átrio, não tem esse altar. O átrio da Nova Jerusalém é a cidade santa da terra, ou então a poluída, a profana Jerusalém, a velha, a Agar, onde está o altar dos sacrifícios. Mas agora estamos a ver aqui almas debaixo do altar. Então, esse altar é outro, o altar de ouro, o altar de incenso, o altar aonde são colocadas as orações dos cristãos, dos crentes na terra. Sim, o incenso sai na terra e é colocado lá no céu. Já vos ensinei outro dia como ele chega até o céu. E debaixo desse altar, onde estavam as pessoas que tinham sido mortas por amor à palavra de Deus. Quem são esses? Todos os salvos, desde a primeira antiga dispensação até o último. Glória a Jesus Cristo, que morreu hoje. Estou falando hoje. Estão debaixo do altar. Debaixo do altar. Estão a fazer o quê? Estão a descansar. Eu já vos falei que todos os salvos que estão no céu não entraram no céu pelas portas. Entraram por baixo.
estão debaixo do altar. Todos os salvos que estão debaixo do altar não são justos aperfeiçoados. Ainda não foram aperfeiçoados. Os justos aperfeiçoados são os que entram na cidade com seus corpos, com o nosso Senhor Jesus. Jesus entrou com seu corpo, claro, celestial. Então é um justo aperfeiçoado. Mas os outros ainda não ressuscitaram dos mortos. Seus corpos estão na terra. Suas almas estão debaixo do altar. Por isso ainda não são justos aperfeiçoados. Paulo viu isso. Ou então fala disso no livro de Hebreus. Não chegastes ao Monte Santo de Deus, que fumegava com trovões e relâmpagos, e a escuridade lá no cume da montanha, de tal maneira que foi dito que até o animal, se ele tocasse no monte, ia morrer. E ele falou aos milhares de anjos que estão no céu, à igreja dos primogênitos que está no céu. Alguém disse que não, os justos ainda não entraram no céu. Então, olha o que Paulo falou. A igreja dos primogênitos que estão no céu. A universal assembleia. Não é Assembleia de Deus. Não é a Igreja Universal do Reino de Deus. É a Assembleia, a Universal Assembleia. É a congregação, sim, de todos os salvos. Desde Abel, o primeiro que foi sacrificado, até o último, estão debaixo do altar de ouro, o altar das orações. Esses ainda não ressuscitaram, não tomaram seus corpos. Um dia seus corpos vão ressuscitar. Por isso se chama que eles vão ressuscitar, porque ainda não se tornaram aperfeiçoados. E mesmo aqui no livro de Hebreus, Paulo fala não somente dos milhares de anjos, e também da igreja dos primogênitos, a Universal Assembleia, glória de Deus, mas também fala, glória a Jesus, dos justos aperfeiçoados. Aleluia. Bem-aventurados são aqueles que entraram no céu pelas portas. Portas do quê? Portas do céu. Aqui não é a porta Jesus para entrar no céu, o acesso para o céu. As 12 portas da cidade santa. Cada porta tem o nome de uma das tribos de Judá. Essa bem-aventurança. Quem entrar na cidade pelas portas, já tomou seu corpo, já se tornou aperfeiçoado. Aleluia, justo aperfeiçoado, já ressuscitou. E aqueles que não provarem a morte, já foi arrebatado. Oh, aleluia. Glória a Jesus. E ele os viu debaixo do altar. E eles clamavam com um grande voz, dizendo: até quando, o verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Viu? Eles diziam: até quando vai julgar a terra? Até quando vai julgar os que habitam na terra? Por causa do nosso sangue. Porque muitos deles foram mortos. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Os profetas foram apedrejados, foram mortos. Uns deles foram decapitados. E aqui também está a falar do grupo daqueles que vão morrer na grande tribulação. Viu? Estarão a clamar a Deus para que se vingue dos matadores, seus matadores. Estarão a clamar a Deus para que Deus use da vingança contra aqueles que os mataram. Por amor à palavra de Deus, eles foram mortos. Até quando? Ó verdadeiro e santo dominador, Deus, não julgas e vingas. Julgamento e vingança. O nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Agora, ouça a resposta do santo, verdadeiro e dominador. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também, um pouco de tempo, até que também se completasse, viu? Se completasse
o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Viu? Ainda não terminou a grande tribulação. Quer dizer que, glória a Jesus Cristo, ainda não tinha terminado a grande tribulação, ainda não tinha terminado a matança, sim, das pessoas, porque João viu o futuro. Não eram os dias de João. Estava a ver o que aconteceria no futuro. Sim, como eles clamaram, e lhes foi dito, não, esperem, descansem, lhes foi dado vestes brancas para repousarem, até que se completasse o número dos seus conservos. O que significa conservo? Servos do mesmo Senhor. Assim como eles são servos de Deus Altíssimo, nós também somos servos. Então, o primeiro grupo dos servos já estava no céu, mas debaixo do altar, e o outro grupo estava na terra. Precisava morrer para também entrarem no céu. Sim, é isso que lhe foi dito. Até que outros vossos conservos também sejam mortos, como vocês foram mortos. Grande tribulação. E Deus vai completar esse número. E vai. Aleluia. Então, é uma bem-aventurança morrer por amor à palavra de Deus. Terminamos com o quinto selo. Estão debaixo do altar. Lá no céu, não aqui na terra. Estão debaixo do altar. Eles já queriam vingança. Queriam seus corpos. Queriam entrar na cidade já pelas portas. Queriam ir ser coroados. Queriam já galardões, queriam, glória a Deus, se apresentar diante do trono para confessar a fidelidade ao seu noivo e o noivo confessar a fidelidade à sua noiva, ou então participar já das núpcias. Queriam participar das núpcias, do casamento, do matrimônio, mas lhe foi dito, não, ainda tem homens na terra, vossos irmãos e conservos, que vão morrer como vocês morreram. Então é necessário que se complete o número. E assim Deus está a trabalhar. Meu pai trabalha até agora. Eu também estou a trabalhar. Sim, estamos a trabalhar para que congreguemos as multidões para entrarem no céu, para que o número se complete. O Senhor está a trabalhar. E essa geração vai experimentar um aumento muito grande no céu por causa da colheita. É o tempo da colheita. É o tempo da colheita. Ouviu? Você que diz que a igreja não vai passar na grande tribulação, viu? Até que sejam mortos vossos irmãos que estão na terra como vocês foram mortos. Quem são esses? Vais querer dizer, essa é a nação israelita. Como te enganas? Foste enganado que a igreja não enfrentaria o anticristo. Vamos ver depois uma passagem bíblica que fala claramente que a igreja vai passar na grande tribulação. Vamos lá ver. Depois vamos ver. Lá em frente. Daqui a pouco, a visão dos mártires da glória. Você vai ver. Aleluia. Agora veja no versículo 12. O sexto selo. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro, como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si seus figos verdes, abalada por um vento forte. Sexto selo. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidas dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e a ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Ouviu? Sexto selo, selo misterioso. É incrível. Houve um tremor na terra, de tal maneira que o sol se escureceu, como um saco de silício, e a lua virou sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, caíram, literalmente, caíram no chão, bum!
As estrelas todas caíram por terra. Como se fossem os figos quando caem sob a figueira, a sacudida pelo vento. Assim as estrelas vão cair. E essa cortina do céu vai ser enrolada. Não haverá limite, você poderá ver até a cidade. Ouviu? A partir daqui os homens vão ver a cidade. Porque a cortina vai ser removida. A cortina do tempo que impede os homens verem, glória a Deus, a cidade santa, que é uma cidade espiritual, claro. Será enrolada a cortina, como uma cortina, e todos os montes e as ilhas vão desaparecer, vão ser removidos dos seus lugares, viu? As ilhas vão desaparecer, a terra vai tremer e as ilhas vão entrar dentro da água, e os montes vão desaparecer. É incrível. De tal maneira que os reis da terra, os grandes, pequenos, poderosos da terra, servos e servas, escravos livres, vão fugir para se esconderem nas cavernas e nas rochas das montanhas. E vão começar a dizer: cai sobre nós, esconde-nos do rosto daquele que está da ira do cordeiro, viu? Esconde-nos do rosto, aliás, do quê? Do rosto daquele que... Glória a esse Jesus Cristo irado, viu? Esse Jesus que foi manso, esse Jesus que foi intercessor e continua manso e vai continuar. Esse Jesus, sim, glória a Jesus Cristo, que intercedia, que dava oportunidade aos homens, aí ele estará irado. Vai se cumprir o Salmo de Davi. É melhor vocês beijarem o filho, antes que em breve ele venha com a sua ira, venha vos ferir, ó reis da terra. Ouviu? Em breve vai se irar o Filho de Deus, o Cordeiro, e os reis, todo mundo vai fugir, vai se esconder, porque a presença do Senhor, glória a Jesus, será espantosa. Sim, ninguém vai suportar a sua presença, o seu brilho, a sua glória, o seu resplendor, e a ira do Cordeiro. Vão falar as matas para se cair em cima deles, e as matas não vão cair nada. Vão dizer aos montes, aos rochedos, cai em cima de nós, ouviu? Os homens vão desejar morrer. Os homens vão desejar morrer por causa da glória, do resplendor da sua vinda. Não há rico, não há poderoso. Hoje estão a brincar, os ricos nem os poderosos, os tribunos, os juízes, os príncipes da terra, pequenos e grandes, estão a brincar. Está a vir aí o Senhor, irado. Quem poderá referir a ira do Cordeiro? O Cordeiro é que referiava a ira do papai. Agora é o mesmo Cordeiro que se ira. Está consumado. No capítulo número 7. Os israelitas fiéis são salvos de perigos iminentes. Depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo que subiu da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Viu? É a destruição da terra. Mas um anjo disse: antes de destruir a terra, vamos assinalar os servos do nosso Deus. Aleluia. Viu um anjo que subiu da banda do sol nascente e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos que tinham poder para destruir a terra e o mar: não danifiques a terra e o mar, nem as árvores, até que tenhamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Sinal nas testas. Esse não é o sinal do anticristo, não. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Viu?
Eu até não sei por que as pessoas têm dúvida a respeito dessa matéria. Mas é por causa dos falsos mestres que vieram ensinar, instruir, interpretar erradamente. Como o Russell. Ele pensou que poderia se interpretar a Bíblia com a mente da carne, seu corrupto, com seu feitiço. Russell é o fundador da Testemunha de Jeová. E ele interpreta e disse que esses aqui são Testemunhas de Jeová. Até hoje continua a aumentar o número. Já falei outro dia, né? Até hoje, em cada nação, olha, tem mais um 144. Não, na Bulgária tem mais 10. Na cerimônia de ontem, 10 passaram no lado do que é do 144. E eu falei outro dia. Conta desde a América da Torre de Babel. Eles chamam Torre de Vigia, Torre de Babel. Desde a Torre de Babel em todas as nações, já são milhões. E agora, não se envergonham? Tinha que dizer, olha, terminou o número 144. Poderão dizer, olha, falta só 7. Quem são os 7? Depois dos 7, olha, está fechado. Já passou o número. Nem se envergonham. Não, você não sabe como é que esse monte de Jeová diz. Olha aí. Passa. Chegar até você e te entregarem, ou meter à tua frente, e você sentir o coração bateu, então você é um dos 144. Que ignorância. Você é um dos 144. E tem muitos, milhões e milhões de 144. Aqui está a dizer que o seu número era 144 mil, e não milhões. Aqui não estava a dizer aos gentios, de todas as tribos da casa de Israel. Ouvistes? Eu não sei porque 144 mil homens foram assinalados, escolhidos, de todas as tribos dos filhos de Israel. Está claro. Você precisa lupas para você entender isso aí? Você não precisa de revelação para interpretar isso. Existem quantas tribos? O maior problema está aí. Porque há uma das tribos que não aparece aqui. Quem é que disse que há uma tribo que não aparece? Sim, há uma, mas há uma outra que foi substituída. Já expliquei outro dia. E vou voltar a explicar. Vamos primeiro. Da tribo de Judá, 12 mil. Ruben, 12 mil. Gad, 12 mil. Azer, 12 mil. Naftali, 12 mil. Manassés, 12. Simeão, 12. Levi, 12. Ouviu? Levi, 12 mil. Issacar, 12. Zebulon, 12. José, 12 mil. Benjamim, 12. Aonde está a tribo de Dan? Não está aí. E por que Dan não está, mas tem 12 tribos? Eu falei que a José lhe foi dado 2 tribos. Jacó falou, os teus 2 filhos que nasceram antes que eu viesse, são meus. E os pediu, traga-os, e os introduziu nos filhos de Israel, ou no meio das tribos de Israel. Os outros só tinham uma, Judá uma tribo, Issacar uma, Dá uma, mas José 2. Quais são esses 2? Estamos a ver aqui, José 12 mil. Mas vais ver, um dos filhos de José também está aqui. Vamos lá voltar. Eu vou lhe procurar. Por isso que estamos a estudar a Bíblia. Vamos procurar esse filho de José. Quem é esse? Está onde? Sim. Judá, Ruben, Gad, Azer, Naftali, Manassés. José tinha 2 filhos, Efraim e Manassés. Ou então, Manassés, o maior, o mais velho, Efraim, o menor. Veja que agora o filho de José também é uma tribo, Manassés. E esse José aqui é Efraim. Em vários lugares você vai encontrar a tribo de Efraim. E José não aparece. Aparece o nome do filho. Mas aqui aparece o pai. José, 12 mil. E Efraim não aparece. Porque esse José é Efraim, irmão de Manassés. Por isso, glória a Jesus Cristo. Aleluia. Estava às 12. Mas
também, aleluia, Levi não era, não recebeu porção ou herança no meio dos filhos de Israel. Quando entrar na terra, só os 12 que receberam. Quer dizer que sai Levi e entrou Manassés na herança. E eu te espalharei em Israel. Levi que foi escolhido por Deus para oferecer incenso nas narinas de Deus, sacerdócio, foi levantado para ensinar os seus irmãos, para apresentar sacrifícios a Deus, para servir na casa de Deus. E por isso sua herança era Deus e não tinha parte no meio do povo. Mas agora eu vejo Levi, agora entra. Saiu quem? Não saiu Manassés, Dan. Ouvistes? 12.000 vezes 12.000, 12 tribos, aliás, vezes 12.000, dá os 144.000. E Dan não aparece. E alguém me perguntou, por que Dan não aparece? Só Deus sabe por quê. Que foi substituído por Levi. Glória a Jesus. Não que eles desapareceram. Estou a falar, na tribo deles, ninguém foi escolhido para servir a Cristo. E esses têm uma missão. Vamos encontrar isso lá em frente. Qual é a missão desses 144.000? Apesar mesmo aqui já tem servos do nosso Deus. Sabe? Quem eram os servos na nação israelita ontem? Os servos foi a tribo de Levi. Levi foi escolhido para servir a Deus. Por isso, eles não trabalhavam no secular e não tinham nada senão aquilo que Deus dava no altar. Os dízimos e as ofertas do povo. E dentro da casa de Levi havia uma família chamada casa de quê? Ou então a família de Arão. A casa de Coate. E Arão tinha sido escolhido, ele e os seus filhos, para ser os sacerdotes e os seus outros irmãos, os levitas. Mas quer Arão, como os outros irmãos, eram da tribo de Levi, de onde fazia parte também Moisés. Ouvistes? Então os levitas eram servos do Deus Altíssimo. Eram servidores de Deus. Os escolhidos para servir a Deus. Mas, no milênio, no reino de Cristo, as 12 tribos vão servir a Deus. É como que as nações serão o povo e as tribos serão os servos, os levitas. Amém. Mas aqui Deus escolhe 144, 12 cada tribo para servirem a Deus. Na grande tribulação, esses vão proclamar, não o juízo de Deus. Quem proclama o juízo de Deus são as duas oliveiras. Mas esses vão proclamar as boas novas, não para as nações, para Israel, porque aquela será a dispensação de Israel. Até que tenha entrado a plenitude dos gentios. A plenitude dos gentios vai chegar no fim. Deus vai lidar agora com Israel. Ouviste? Por isso também as mesmas duas oliveiras estarão em Israel, juntamente com os 144.000. Os dois a proclamaram juízo e os outros anunciarem as boas novas. Arrependa-se, Israel! Mas serão selados, assinalados nas suas testas, para que nenhum dano lhe seja feito. Depois disso é que Deus começou a fustigar a terra. Quer dizer que eles, ninguém vai os matar. Já vos falei outro dia. Vão alcançar a imortalidade, mesmo vivendo na carne. É isso que Deus falou a João, Jesus. Se eu quiser que ele viva até que eu venha, o que tu tens a ver com isso? Deus pode fazê-lo. Deus pode te fazer viver eternamente nesse corpo aí. Sem morrer. Assim era Adão. Mas por causa do pecado, veio morte. E se Deus quiser, como disse Jesus a João, ele faria isso. Agora vê o que ele vai fazer. Aí 144, sinalados com selo de Deus sobre os seus rostos, sobre as suas testas. E assim,
nenhum dano lhe será feito. Glória a Jesus. Ouvistes? Os 144 mil, o baladado número 140, todo mundo, mas quem são? Quem são? São israelitas fiéis, escolhidos por Deus, no meio das 12 tribos de Israel, mais uma, menos uma. Levi volta, Manassés, Gade desaparece, no meio dos 144 mil. Gade não, Dan, volta leve, Dan não aparece. Sim, é esse número que vocês não entenderam. Não tem nada a ver com a igreja. Não são os salvos da igreja. Esse 140 não é simbólico, como que alguém diga, não, é simbólico, simboliza a igreja, todos os salvos. É mentira. Uns até querem comparar com os 7.000 que Deus falou, que ainda estavam em Israel, que não haviam dobrado o joelho a Baal, nem tinham beijado a Baal. Esse 7.000 não era simbólico, ele era real. Agora, Paulo vem e disse que existe esse número também simbolicamente, claro. Mas os 144 não é simbólico, é um número real. Existirão, serão levantados. Vamos depois lá à frente ver a característica delas, como são. Não ser mácula, não experimentar a mulher. Vamos ver depois disso aí. Não vou falar o que vamos encontrar lá à frente, para não fazer repetição. Visão dos mártires da glória. No versículo 9, graças a Deus. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palma nas suas mãos. Aleluia! Glória a Jesus! Ouviu? Uma multidão que ninguém poderia contar. Todas as nações. Tinha lá pessoas de todas as nações, de todas as tribos. Tinha lá os Bacongo, os Quimbundo, os Fiote, os Nganguelas. Tinha lá os Ovimbundo, os índios. Tudo. Europeus, brancos. Todas as tribos da terra. Povos, nações e línguas. Tinha lá os espanhóis, os portugueses, os ingleses, os russos, mangarim, quicongos, tudo, todas as línguas. Tinha lá homens salvos. E trajavam vestidos brancos, que representa a justiça dos santos, ou então a santidade. Vestidos de branco, porque eles branquearam suas roupas com sangue do Cordeiro. Aleluia! Purificaram suas vidas com sangue do Cordeiro. Quando o aceitaram, quando se arrependeram, então eles vão trajar, vão se desfilar com vestidos brancos, sem mancha do pecado, porque eles foram lavados, remidos, regenerados, santificados, lavados, purificados. Oh, aleluia! Glória a Jesus! Com as palmas nas suas mãos, adoração, louvor, e cantavam um cântico novo. Não, estava aí. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono. Que coisa linda! A congregação, os céus e a terra estavam diante do trono. Os salvos, claro, da terra. E dos anciãos, e dos 4 animais viventes. E se prostraram diante do trono, sobre os seus rostos, e adoraram a Deus. Aleluia. Mas nós vimos aí a Deus e ao Cordeiro. Oh, aleluia. Salvação àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Ouvistes? Seja Jesus, dizendo amém. Louvor e glória e sabedoria, ação de graça e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. E um dos anciãos me falou dizendo: esses que estão vestidos brancos, quem são? E de onde vieram? Se não eram anjos, não. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram
da grande tribulação. E lavaram, ouvistes? A igreja não vai passar na grande tribulação. Não. E lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Um dos anciãos perguntou a João: quem são esses que estão vestidos de branco aí diante do trono? De onde vieram? E João não sabia dizer. Ele falou: tu sabes, eu não sei. Você sabe, eu não. E ele disse: sim, esses aqui são os que vieram da grande tribulação. Os que vieram da grande tribulação. Vieram da grande tribulação, lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Igreja, estão aí? Ele os viu. Já estavam diante do trono. Primeira vez, estavam debaixo do altar. Significa, ainda não tinha acontecido o arrebatamento e a ressurreição dos mortos. Agora, desta vez, este grupo são os que foram arrebatados e que se ressuscitaram dos mortos. Por isso, já não estão debaixo do altar, mas estão diante do trono. Então, entraram pelas portas da cidade. Então, tomaram seus corpos. Então, já poderiam servir no templo, lá no céu. Por isso estão diante do templo, diante do trono, com palma nas suas mãos. E diziam que salvação, adoração, louvor, salvação, glória a Jesus, ao nosso Deus. E eles davam ação de glória. Olha, eles primeiro começaram a exaltar a Deus e ao Cordeiro, e depois os milhares de anjos, os 24 anciãos e os 4 animais viventes, todos se prostraram pela adoração da igreja. Se dobraram e começaram a dizer: glória a Jesus. Louvor e glória, e sabedoria, ação de graça e honra e poder, para todos sempre, amém, sejam dados àquele que está no trono, ou assentado no trono, e ao Cordeiro. E disseram amém. Está consumado. Ao vezes, aqui, essa igreja, esse é os remidos do Senhor, quer da igreja dos primogênitos, quer da igreja do Cordeiro. Todos que morreram no Senhor já ressuscitaram aí. E todos que viviam na terra, naquela altura, e que tinham o Espírito do Senhor, e que tinham vida, já foram arrebatados. Sim, porque muitos dos cristãos morrerão na grande tribulação, mas uns serão trasladados. E todos já estavam no trono, já não debaixo do altar, mas diante do trono. Sim, no trono, debaixo do altar, estavam a descansar. Repousem, não poderão fazer nada. Agora aqui já estavam a trabalhar. Na verdade, no céu não há trabalho, porque não se faz sacrifício. Mas estavam agora a fazer aquilo que nós vamos fazer toda a vida, eternamente lá no céu. Adoração, louvor, exaltação àquele que está sentado no trono. E os ressurreitos e os arrebatados. De todas as línguas, povos, nações e tribos. Glória a Jesus. Amém. E diz mais assim: por isso, então, estão diante do trono de Deus e o servem. Ouviu? Começaram a servir de dia e de noite, para sempre, no seu templo. E aquele que está sentado no trono os cobrirá com a sua sombra. Oh, aleluia! Nunca mais terão fome. No céu não se sente fome. Nunca mais terão sede. No céu não se sente sede. Nem sol, nem calma alguma cairá sobre ele. No céu o sol não chega. Nem calma, nem frio, nem quentura, nem nada. Porque o Cordeiro que está no meio do trono vai os apacentar. Viu? O que está sentado no trono os cobriu com a sua sombra. E agora o Cordeiro que está no meio do trono, o bom pastor, vai os apacentar e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus vai limpar os seus olhos com toda a lágrima, que significa
A dor passou, o choro passou, as lágrimas serão enxugadas, nunca mais clamarão, terão fome ou sede, nem dor, nem morte, nem doença. Oh, aleluia! Trabalha para esta cidade, invista para você estar nesse meio. É urgente você participar nesse grupo. Não faça brincadeira, não. Porque é um outro grupo que não estarão aí. Estarão em outro lugar. De ais e ais e ais. E eternamente. Glórias a Jesus Cristo. Amém? Ouviste? Eu não vos falei? Está aqui a igreja. Vieram da grande tribulação. Esbranquearam as suas roupas com o sangue do Cordeiro. Ouviste? Eles vieram da grande tribulação. Prepara-te, ó igreja. Mandaram-me muitas mensagens ontem, hoje, anteontem, a respeito da guerra que está acontecendo em Israel. E os especuladores da teoria, de quê? Como é que chama teoria? São especuladores. Esses teóricos que não conhecem a Deus, mas querem falar de Deus, infelizmente. E atropelam tudo. É só acontecer uma situação na terra, um sinal no céu, um sinal na terra, uma catástrofe, um problema, já consideram como que começou a grande tribulação, consideram como que a Bíblia, o Apocalipse está a se cumprir, já é hora, o anticristo vai ser levantado. Tem um rapaz que de Lubito me ligou ontem, ele me disse, apóstolo, o que tu falas? Israel já está a ser atacado, e a vacina a ser implementada para o mundo, a vacina é a marca, e esse cerco de Israel já é o cerco que a Bíblia fala, que a cidade seria cercada. Que estão a atacar Israel, não é o exército anticristo. Os que cercaram Israel não são as nações. Ainda Gog e Magog não cercou Israel. Onde está o Gog? E onde está o Magog? Aqueles são palestinos. São filhos de Abraão. São ismaelitas. O ódio de Ismael contra Isaac. Claro, com outros povos árabes, que muitos deles também, esses árabes, a maioria deles, muitos deles são filhos de Abraão. Você não sabia? Os filhos de Abraão com Quentura, como Median, os medianitas, todos foram gerados por Abraão, a maioria deles. Esse é o conflito, aleluia, de Ismael e Isaac. Isso é princípio de dor. Alguém me disse, fala nisso na live, estou a falar, porque eu sou vosso servo. Sendo vosso servo, então eu faço o que vocês, glória a Deus, pedem. Não o que vocês querem ouvir, mas se houver sabedoria, se é da vontade do Senhor, eu falarei, como disse Paulo. Se Deus quiser, voltaremos a falar nesse assunto. E eu volto a falar isso. Isto é princípio de dor, não tem nada a ver com vacina, não tem com a marca da besta, não tem nada a ver com o cerco do Apocalipse, não tem nada a ver com nada de Gog e Magog, não tem nada a ver com isso. Isso não é a primeira guerra que Israel, isso não é nada guerra, isso não é guerra, isso não é guerra. Esses palestinos é porque Israel não quer os esmagar. Em 24 horas eles todos vão morrer. A única nação que pode tentar enfrentar Israel aí naquele território é só o Irão. E não pense que vai sair de melhor. Vai levar. Israel é uma potência militar. Foi armada pelos americanos. Todos eles juntos não vencem Israel. E o Miguel também, a águia lá no céu também que eles ajudam, né? É? Por isso a força
de Israel está na aviação. Vocês não sabiam? Que significa o socorro de Israel está no ar. Mesmo sendo corruptos, mesmo sendo homens maus que rejeitaram o Salvador, mas por causa de Abraão, por causa dos pais, por causa da promessa de Deus, Deus os tem mantido para que não sejam todos mortos. E ninguém vai conseguir os matar. Matam alguns, mas outros sobrevivem. Então, onde a matança de Hitler conseguiu acabar com os filhos de Abraão? Não. Então, na matança dos papas, ou da Igreja Católica, lá na Europa, ninguém consegue os matar ou acabar com eles. Matar os matam, mas acabar com eles não. E mesmo os matam porque eles estão na direção contrária. Estão a andar no sentido contrário da palavra de Deus. Mas ainda assim, Deus está a falar, quando eu me lembro da beneficência que eu fiz a Israel, a Efraim no deserto, o meu olho pisca e começa a chorar, e começa a chorar, e começa a chorar. Aleluia! Ouvistes, o povo da terra, isso aí é princípio de dor. Isso tem a ver com todas as catástrofes que já temos vivido e que estamos a viver, como a pandemia, as guerras, ouvireis de guerras e rumores de guerra, mas é mister que essas coisas aconteçam, pestilências, terremotos, sim, em vários lugares, fome, doenças, está aí a pestilência, coronavírus. Terremotos, a terra está a estremecer, o mar está bravo, sim. Tempestades, tufões, vulcões a arrebentar na terra, o fogo, o inferno está a lançar a sua larva para a terra. É a ira de Deus, é o fim. Mas não é isso que você está vendo, que é a grande tribulação. Não começou não. Já estão a preparar. Israel vai apresentar o anticristo. Eu falei, rapaz. Quem é que te ensinou isso, que Israel é que vai apresentar o anticristo? Esses são os adventistas que ensinaram isso. Os falsos cristãos. Israel vai apresentar o anticristo. O anticristo não será apresentado por Israel. Israel vai aceitar o anticristo. Que não será chamado de antemão anticristo. Ou na primeira hora. Já vos falei, volto a vos falar. Quem vai apresentar o anticristo é os Estados Unidos da América. Não é a China, nem a Rússia, nem tampouco a Igreja Católica. E esse rapaz me disse, não, mas é o Vaticano, a Roma não morreu. Essa é a interpretação do Adventismo. A Roma, eu falei, quem que te disse que a Roma não morreu? Está onde o Império Romano? Tá arruinado, pá. Não o Império prevaleceu no tempo. A única coisa que vai ressuscitar é Babilônia. Não é Roma, não. Babilônia. Agora, eu acredito que a Babilônia está na Roma. E é esse que vai ressuscitar, que é a Igreja Católica, a grande Babilônia. A Torre de Babel. Sim. Então, são eles. Eles não. Mulher não apresenta ao seu marido. Hoje, a Igreja Católica é o símbolo ou representa a meretriz. Que é a meretriz? A prostituta. E os reis deste mundo, todos eles, representam o anticristo. Mas como os norte-americanos é o que governa o mundo, onde está a sede mundial do governo, onde tem um principado que governa o mundo, então são os americanos. Aí houve também muitas teorias de conspiração que a América seria substituída pela China. Outro dia quando vivia nos anos zero, fui numa cantina, já estava a jejuar há 5 anos atrás. Fui comprar algo para tomar nos Mamadus. Então, eu lhes encontrei a conversar a respeito da potência chinesa, o crescimento explosivo, e eles faziam festas, tem que substituir esses bandidos, né? Tem que substituir, eram malianos, né? Tem que substituir esses americanos. Eu falei, como assim? Entrei na conversa, como assim? Não, eles já estavam há muito tempo também. Tem que ser substituído. Eu falei, mas quem vai lhe substituir? Você não está vendo a China vai lhe substituir? Mas como
Não dá para se intrometer nos assuntos alheios. Como que é a mesma coisa agarrar nas orelhas do cão e o cão vai ficar chateado e vai te morder. Eu passei, só falei comigo mesmo. Seus tolos. América vai ao fim. América representa o anticristo hoje. E a Igreja Católica, a meretriz, a prostituta, não representa. Ela é que está sentada no colo da besta que está vestida de vermelho, de escarlata. E a prostituta adornada com todo tipo de adorno e efeitos. Com a beleza artificial. E ele fala no livro do Apocalipse aqui nas cartas. Porquanto tu dizes que és rica, sua pobre, miserável, desgraçada, cega, nua. Aquela riqueza é que vão entornar na rua. Então, sim, são os americanos que estão a preparar a vinda. Esse rapaz me falou, são nove homens que estão a ser preparados e vai se escolher um deles. Eu falei, rapaz. Falei, não faça isso, tá? O Adventismo destruiu muita gente com a explicação errada do Apocalipse. Por isso, esses evangélicos, como são muito iletrados no conhecimento, então, muitos pastores evangélicos iam roubar essa interpretação adventista e vinham ensinar na igreja. Eu vi o próprio meu bispo, o bispo Arnaldo Lanzelotti, um brasileiro que estava aqui. Ele estava fazendo um programa, interpretou o Apocalipse segundo os adventistas, que falavam que João Paulo II seria o anticristo, por causa do nome dele. Os adventistas da carne interpretaram o nome de João Paulo assim. Como é o nome dele? Carol, não sei o que, enumeração romana, e o C é 100, e não sei o que, 66666. 600, todo mundo acharam que era revelação. E esse bispo pegou aquilo e trouxe, eu vou vos mostrar quem é o anticristo. Falou o nome dele, Carol, não sei o que. Naquela altura não tinham convênio com o católico, hoje não fariam isso. Carol, não sei se é Elite, não sei quem. Elite não, Elite é Lenin. Carol, o nome do João Paulo II. E foram tirando todas as letras romanas que acham que o C, que é 100, o V, que é 5, o I, não sei se eles disseram ser 10 ou como é. Estupidez. Disseram, olha, João Paulo II, eu também acreditava nisso. Eu estava a acabar de me converter, e eu também peguei isso, já sustentava isso. O anticristo, morreu o anticristo, mudaram o anticristo. Os adventistas nunca mais falaram dessa numeração aí. Eu falei, rapaz, não existe 9 para escolher. Eu estou pensando que vai haver eleições para escolher o anticristo. O anticristo será imposto por Satanás à humanidade. O diabo vai entregar aos americanos, apresentem-no. E ele vai dissolver as organizações todas mundiais, Nações Unidas, tudo. E vai mudar isso que vocês chamam nova ordem mundial. Eu me disse que não, tem 9 e um deles. E nesse momento Israel está se preparando para lhe apresentar. Já falei, não é Israel que vai apresentar o anticristo, mas será os americanos, juntamente com todas as nações no convênio mundial, sim, e vão impor, Satanás vai impor este homem, e um homem desconhecido. O Macron, esses são brasileiros que estão sempre insistindo no Macron, brasileiro. Aqueles meninos aí da teoria da conspiração. Macron, quando Macron se encontrar com o Papa, quando se encontrar com o Bento XVI, na altura parece que o Bento XVI não, né? Não sei, não, é agora. Se encontrar com o Papa Francisco, olha, as duas bestas, está a primeira e a segunda. Oh, povo da terra. E eu falei a esse rapaz, Israel não vai apresentar anticristo. Israel vai aceitar. E vai fazer um acordo, uma aliança, um pacto
E essa brincadeira vai acabar. Das nações, dos árabes, dos palestinos, dessa inimizade. Porque o único que vai trazer paz, eu vi um pastor aí, oração para a paz de Israel. Vamos fazer uma campanha e orar. O quê? Paz de onde? Não tereis paz. Não haverá paz, mas somente inundação. Falou Deus. Inundações. Não me vereis mais, até que venha o tempo em que vocês reconheçam que eu sou o Messias. Que qual paz? Se ainda não reconhecerão Messias. Vai haver falsa paz de 3 anos e meio, claro, mas será para a ruína deles. Quando eles disserem que há paz e segurança, então vai vir dores como de uma mulher patrulhante, ou então dores como uma mulher com dores de parto. Um quebrantamento terrível. E o anticristo vai lhes enganar. Reconheçam-me como Cristo e eu dou paz a vocês. Pela primeira vez, os árabes, os palestinos, os ismaelitas vão ter paz, vão se entender com os filhos de Isaac, com os jacobinos. Aleluia! Ouvistes, o povo da terra. Então, saibam disso, ó meu povo. Não aceitem ser enganados. Sim. Agora vamos. Estamos aonde? Aliás, os mártires da glória de Deus. Já falei dos mártires. Ouviste você que me pediu? Fala da guerra de Israel. Princípio de dores. Não é o fim de dores. Ainda não é chegada a guerra de Magog e Magog. Nem tampouco a guerra de Armagedon. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu. Quase por meia hora. 7º selo. Quando se abriu esse selo, houve um silêncio no céu. De 30 minutos. De quase meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, foram-lhes dadas 7 trombetas. Grande tribulação. Não começa aqui, já começou. Grande tribulação. Grande tribulação. E os 7 anjos que estavam diante de Deus se posicionaram. E veio outro anjo e pôs-se junto do altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, orações, para pôr com as orações de todos os santos. Santos que estavam onde? No céu ou na terra? Na terra. Ouviste? Na terra. Orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Já falei desse altar, viu? Quando eu falo, pensa que eu inventei? Para colocar as orações dos santos no altar de ouro que está diante do trono, à direita do trono, diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo diante de Deus, o anjo até diante de Deus, viu? Desde a mão do anjo até diante de Deus. Fumo nas narinas de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Viu? As orações dos santos depois voltarão na terra. Já não mais como orações, como uma bomba. Primeiro vão ir para o altar. E essas orações não é somente da igreja quando estiver na terra. Todas as orações proféticas que foram feitas. Quais são as orações proféticas? Como a oração do Pai Nosso. Toda oração que se pede o reino é uma oração profética. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade.
Ou então a oração que o Apocalipse aqui nos ensina. A igreja, então, o Espírito e a noiva dizem: vem, ó vem, Senhor Jesus. Essas orações que estão a pedir o reino, para se manifestar de maneira literária. Essas orações, glória a Deus, que está a pedir o regresso do Senhor Jesus, são orações proféticas. Até quando, Senhor? Não são as lamentações do muro das lamentações. A um povo corrupto, desconhecido diante dos olhos de Deus. Eles podem clamar, não haverá resposta. Mas homens e mulheres de Deus que estão dizendo: até quando, ó Senhor? Não são as orações que estão debaixo do altar. Não. São as orações que foram feitas antes das pessoas morrer, ou então que viverem naquele tempo. Bomba! E foi lançado na terra o incensário. E houve o quê? Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Ouviu? 7 anjos. Cada um tinha uma trombeta. Estão lá bem posicionados, à espera. 7 arcanjos. São 7 trombetas. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta. Cada trombeta é um juízo de Deus na terra. Vamos ver qual é o juízo que cairá sobre a terra quando o primeiro anjo tocar a sua trombeta. E houve saraiva. E fogo misturado com sangue. E foram lançados na terra, que foi queimada na terra, a terça parte. Foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores. E toda a erva verde foi queimada, viu? Esse foi para destruir a terra. Nós vimos aí, não destroem ainda a terra. E foram assinalados os servos de Deus Altíssimo. Agora podem destruir, mas ainda assim por limites, ou então por etapas. A primeira praga, veja só, destruir somente as plantas, as árvores, não todas, mas a terça parte das árvores e das ervas verdes. Toda erva verde foi queimada, a terça parte. Se existe 3, então uma parte é que foi destruída. As 2 partes ainda sobreviveram. Mas está a vir aí, não termina aí. A ruína, a desgraça. Sim. E o segundo anjo tocou a sua trombeta. E foi lançada no mar uma coisa como um grande monte, ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Ouviu? Quando o segundo anjo tocar a sua trombeta, João disse que viu como um monte, alguma coisa em forma de um monte, como eu vi, o monte que descia do céu, pronto para bater na terra, mas não bateu, transformou-se em uma águia. E eu clamava: cai, 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 parece que o estádio da cidadela. Não, esse caiu no mar. E quando ele bateu no mar, a terça parte das águas do mar tornou-se em sangue. Terça parte, não todas. As 2 ainda sobreviveram, só uma parte. É só dividir o mar em 3. E uma que tornou-se em sangue. Amém? E depois, com esta calamidade, morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. Terça parte dos peixes, não sei qual tipo de animal que vive lá no mar, das baleias, das focas, não sei o quê. Parece que as focas nos rios, né? Ou no mar também. Morreu a terça parte dos animais do mar. 2 ainda sobreviveram. E também perdeu-se a terça parte dos navios. É incrível. Depois veio o terceiro anjo e tocou a sua trombeta. Papão! E caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha. E caiu sobre a terça parte dos rios. E sobre a fonte das águas. E o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Ouviu? Uma estrela caiu nos rios, nas fontes das águas.
e a terça parte das águas ficou amarga, envenenadas. Sim. E muita gente morreu. Muitos morreram. E a terça parte das águas tornou-se em absinto e muitos morreram das águas porque se tornaram amargas, venenosas. E o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, semelhantemente à noite. Viu? Talvez você vai dizer, mas não, as estrelas já caíram. Não, aquelas estrelas que caíram não significa que quando você vê que aí a Bíblia, o Apocalipse, não há cronologia. Não pense que os acontecimentos vão acontecendo através dos capítulos. Não. Isso vai acontecer no fim. Quando vai acontecer, o sol vai ficar negro como um saco de silício, a lua vermelha, as estrelas vão cair no fim da grande tribulação. Então não pensa que segue a sequência dos capítulos. Não segue. Aqui ainda não caíram as estrelas. E a terça parte delas, como do sol, como da lua, não é que vão cair, não vão brilhar. A terça parte. A terça parte do dia não brilhou e a terça parte da noite não brilhou. E eu vi um anjo que falava para ele, dizendo, com grande voz, ai, ai, dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão ainda de tocar. Ouviu? Os 3 últimos anjos são os 3 ais. Ai, ai. É incrível. Já tocaram 4, agora disse, epa, tamale, se for na nossa linguagem aqui, na nossa língua. Epa, tamale, tá a vir aí outros 3, vão tocar e vão trazer um ai na terra. Não passou não, não terminou não. E assim veio um desses 3 que faltavam. E o 5º anjo tocou a sua trombeta e viu uma das estrelas que do céu caiu na terra e foi-lhe dada a chave do abismo. E já vos falei que as estrelas também representam anjos. Assim como homens. Estrelas errantes que estão reservadas na escuridão. Ou então nas cadeias da escuridão, anjos caídos. Agora estou a ver uma estrela que caiu do céu. E lhe foi dada a chave do abismo. E abriu o poço do abismo. E subiu fumo do poço como o fumo de uma grande fornalha. E com o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar. Esse não é ainda o eclipse. O eclipse, esse só escureceu por causa do fumo. Um anjo desceu do céu e tinha na mão a chave do abismo. Sabe que a chave está com o Senhor. Ele tomou a chave da morte do inferno. O abismo é um departamento no inferno aonde estão presos os anjos caídos. E são esses que foram soltos. Ouviste? E ele foi abrir o poço do abismo. Anda fechado. Desde o dia que foram expulsos da terra, os anjos caídos, não o grupo do Lúcifer, o outro grupo que veio violar as meninas, tomaram corpo, casaram. Quando eles viram que as filhas dos homens eram formosas, então os filhos de Deus vieram e tomaram mulheres, nasceram gigantes, os homens maus de antigamente. E aquele período chegou até dilúvio. E esses anjos todos foram presos. Ouviste? São muitos. Aí tem muita teoria, são 9, não sei o quê. Olha que quando ele abriu o poço do abismo, a fumaça desse poço cobriu até o céu e o sol não deu sua luz. Ficou escuro por causa desse fumo. E no meio dessa fumaça, ou então, e do fumo vieram gafanhotos sobre a terra. Esses gafanhotos não são gafanhotos, são anjos caídos. São espíritos em forma de gafanhotos.
Eles tomam a aparência de gafanhoto pelo trabalho que eles vinham fazer, pelo tormento que eles vinham trazer na terra. Agora veja. E no fumo vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Ouviu? Vão vir com poder como dos escorpiões na terra, para picarem as pessoas. Sabe, um escorpião se te picar, você perde o norte, perde o sentido. E eles vão vir para picar as pessoas, como está escrito aqui. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra. Nem a verdura, viu? Vieram como gafanhoto, mas não devoraram a erva, nem a verdura. Nem árvore nenhuma, mas somente aos que não têm nas suas testas o selo de Deus. Ai, ai dos que habitam na terra. Ai. E foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião. Quando fere o homem, eles falaram: não mate eles, não matem as pessoas, lhes atormentem somente. Por isso, nesse período também a morte será retirada. Viu o período que a morte vai ser retirada? É só nesse período. Vai lá mais em frente, vai ver que eles quererão morrer, mas não vão conseguir morrer. Os homens. Não os matem. Atormentem-nos somente durante 5 meses. E naqueles dias, no versículo 6, os homens buscarão a morte e não acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. A morte vai fugir dos homens. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, viu? E sobre as suas cabeças havia como coroas, semelhante ao ouro. E os seus rostos eram como o rosto de homens. Ouviste? Como eu os vi, os anjos caídos. Eu não os vi como gafanhotos. Eu os vi como águias, com rosto de homens, cabelo de mulher e homens brancos, não é negros. Cabelos até nas costas, com corpo de águia. E voavam no espaço. Pronto para matar. E eu os vi nessa guerra. Cobriram o céu. E eles estão a levar muita surra, como dizia um político aqui da minha terra. Estão a levar no focinho. Estão a levar no focinho. Estou a sair de lá. Eu fui lá para... Fui convidado para... Por isso atrasei também, né? Para anunciar as boas novas aos príncipes da terra, pequenos e grandes que lá estavam. Mas tinha lá um feiticeiro. Ficou agitado. Muito agitado. Fez tudo para que eu não pregasse. Mas agitado aí a pressão da família, da nossa irmã, que eu pregasse. E ele também dava, porque ele é o líder dessas exéquias fúnebres, como eles chamam, que foi constituído pelo presidente dele do partido. Ele está pensando que eu fui lá para fazer reza. Eu queria anunciar aos pecadores. Ainda bem escaparam. Escaparam. O diabo fez tudo, Satanás fez tudo. Para que eu não pregasse lá. E não preguei. E me retirei. Serve, já não tinha tempo. Então a cerimônia vai em casa. Pode fazer lá. E vim fazer a minha reunião aqui com o meu povo amado. Aqueles que me amam. Que creem na nossa pregação, que até esperam, mas aqueles pecadores rejeitaram. Preparem-se para serem as próximas vítimas. Preparem-se. Sim. Minha mensagem agora é temida no inferno. Antigamente, sabe que você pode pregar e ninguém vai se converter.
por causa da resistência. Corações de pedra. Agora, minha mensagem quebranta os corações. A minha mensagem converte as pessoas, convence as pessoas. O Espírito ia se mover aí que você não imagina. Mas, não tem problema não. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Tem medo de mim? E se fosse lá um padre, nunca lhe fecharam as portas. Ou um pastor penteca, iam lhe dar até um discurso bem longo. Mas como o gajo é um feitiço, o indivíduo é um feiticeiro, por isso sabia que haveria danos irreversíveis. Ficaram muito felizes quando me viram a sair. Como quer dizer, o inimigo tem que ir. Passei no meio deles todos a me olharem. Não tem problema, vamos nos encontrar. Ninguém vai escapar disso, ninguém. Vamos nos encontrar. Agora veja. E eles tinham caudas semelhantes aos escorpiões e aguilhões, não agrilhões, aguilhões. Viu? Aguilhões nas suas caudas. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Oh, meu Deus. E tinham sobre si um rei, um anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon. Em grego, Apolion. É passado o primeiro ai. E vem aí os 2 ais. Viu? E muitos têm comparado o Apolion como que seja Satanás. Satanás não está preso? Quem te disse que Satanás está preso? Você quer acreditar-se naqueles ensinamentos aí dos evangélicos, muitos evangélicos disseram que Satanás está preso. Esses demônios, então esses anjos caídos, esses espíritos, esses seres angelicais caídos, estavam presos no abismo, estão. Quem foi lhes abrir é uma estrela que desceu do céu. Não é Satanás, não. E ele abriu o poço do abismo e saíram eles com essas características que você viu aí. Com aguilhões para ferir as pessoas, tipo escorpiões. Com coraças. Em forma de cavalos, gafanhotos. Incrível. E eles tinham um chefe. E é o chefe do abismo. Não é do inferno, não. Chefe do abismo. O líder desses poderes chama-se Apolion. Ou então Abaddon. Não é Lúcifer. Não é Satã. Não é diabo. Porque o diabo faz o vai e vem na terra, nos céus. Estou a falar nas regiões celestiais. No inferno. Olha aí. Ele faz esse cruzamento. Sobe, deixa você ver. Sobe, desce, desce. Vem aqui na terra, tentar ser o Deus Altíssimo, perturbar a terra, vai lá na guerra, dar orientações, reuniões aos principados e às potestades, desce no inferno. O inferno é o carrossel de Satanás. Quando ele quer sentir prazer, vai para o inferno. Atormentar os condenados. O círculo, né, dele. E também a casa dele, a casa do valente. E Jesus foi lá na casa do valente e venceu o valente. E repartiu o seu despojo. Não é dinheiro, não. São almas. Almas. Muito ouro. O mesmo ouro que saiu da terra dos filisteus. Muito ouro com a arca. Tendo levado o cativo o cativeiro. E deu dons aos homens. Até os rebeldes. Para que neles pudesse habitar. Oh, aleluia. Tu que eres rebelde, agora é o habitat de Deus. A casa de Deus é no Espírito. Vós sois o templo de Deus no Espírito. E o Espírito que habita em vós faz ciúme. Ouvis? Apolion. Em grego chama-se Apolion. Em hebreu, que é a língua dos israelitas, Abaddon. Abaddon, Apolion. Passou o primeiro ai. 5 meses de tormento. Ele foi dito, não lhes matem. E os homens procurarão morrer, mas não vão conseguir. A morte vai fugir deles. Uns vão se atirar dos prédios,
vão se jogar no céu, nos mares, nos rios, nas pontes. Nada, não morre. Esse é o tormento. E veio aí o segundo ai, a sexta trombeta. E tocou o sexto anjo a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar do ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha trombeta: solta os quatro animais que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Ouviu? A voz veio dos quatro cantos do altar de ouro. Quem é que estão lá nos quatro cantos do altar? São os serafins que servem lá. Ouviu? Um desses seres deu ordenança, ou então falou ao sexto anjo que tinha a trombeta na mão: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Onde é que se encontra o rio Eufrates? No Iraque. Não é Tigre, é Eufrates. Sim, o rio Eufrates. Estamos a ver aqui que tem lá quatro anjos presos. E agora, assim como foram soltos os anjos presos no abismo para virem atormentar os homens, também são soltos esses quatro anjos presos no rio Eufrates. Já vos falei outro dia. Não é, na Antártida, não é na Antártida, nem tem nada. Tem no abismo e no rio Eufrates. Quatro anjos, e vais ver mais tarde, está mesmo aqui, com 200 milhões de cavalos de seus cavaleiros. São seus exércitos, as castas, as legiões demoníacas. Cada um comandando 50. A qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta! Quando é que foram presos esses anjos? Esses anjos são os que dominavam a grande Babilônia, a antiga Babilônia, o reino dos caldeus. Quando aquele reino foi destornado, lembra-se o que o anjo falou a Daniel: eu estive com eles durante 21 anos. Depois voltou e falou: olha, eu vou voltar a pelejar contra o príncipe da Pérsia. Aí já tínhamos passado de Babilônia para Pérsia, depois Pérsia, Meda, os Médias. Mas o reino era o mesmo, só passava só de território, porque um reino é um conjunto de vários, é formado de várias nações, como assim o UK, tem várias nações o Reino Unido, e aquele reino é muito, até chegava na África, até Índia, até Etiópia, o reino dos caldeus, era muito grande. Agora veja, o anjo falou a Daniel que eu vou voltar a pelejar contra o príncipe da Pérsia. Mas antes disso, estive com os reis da Pérsia. São esses quatro. Os reis da Pérsia. Esses são principados que governavam a Pérsia. Sendo ele um reino e não uma nação, então tinha não é só um principado, quatro principados e com o seu exército, que são as hostes espirituais da maldade, como disse Paulo. Ouvistes? Ó povo da terra, que revelação! Sim, o anjo disse: eu vou voltar. Primeiro pelejou com eles, não os expulsou, os deixou ficar. Sim, abriu somente a ala. Miguel abriu a ala para o anjo vir anunciar a Daniel a revelação que Deus tinha lhe dado. Então, a resposta das orações de Daniel. E o próprio anjo falou: ninguém pode comigo senão Miguel, o vosso príncipe. Ninguém pode com aqueles, aliás. Ele disse: eu estive com os príncipes da Pérsia durante 21 dias. E veio Miguel me ajudar. E depois ele disse: ninguém pode com aqueles senão Miguel, o vosso príncipe. Por que Miguel é o príncipe de Israel? Sim, cada nação tem um príncipe, tem um arcanjo especialista para as batalhas no mundo do espírito. E sendo Israel a capital do reino de Deus aqui na terra, amanhã, então Miguel é o príncipe de Israel. Não somente ele é o príncipe de Israel, e também o príncipe dos príncipes. Ou então o líder
de todos esses arcanjos, porque ele é o especialista das batalhas espirituais. Oh, glória a Jesus! Satanás e Miguel se conhecem. Já estiveram assim os dois, já se olharam assim. Miguel diz: o Senhor te repreende, Satã. Aleluia. Ouviste? Então, assim, esses anjos, quando ele voltou, Miguel, não a primeira vez que ele pelejou com eles, quando ele voltou, eles amarrou. Porque ele disse: quando eu sair, ele disse: vou e vem. E quando eu sair, virá o príncipe da Grécia, os reis da Grécia. Isso aconteceu. Vai na história, vai encontrar que os gregos é que vieram destruir o reino da Babilônia, dos persas. A história fala disso. Os gregos. Como? Quando os principados são presos, se você não sabia, é incrível. Há uma nação que será levantada por Satanás para vir ocupar aquele território. Porque a queda dos principados é uma ruína muito grande. Quer dizer que aquele reino fica vulnerável, sem ação. Porque um principado cai juntamente com seu exército. Não está a ver? Eles todos foram presos. Não é somente os 4, mas com suas forças. E se os poderes que atuam nas regiões celestiais foram presos, os espíritos imundos aqui na terra nem têm nem força para se mover, nem têm nem força para atacar, porque a cobertura deles são aqueles. Por isso, veio os principados da Grécia e veio ocupar o território. E desde aquele dia, a Babilônia nunca mais foi a mesma. Foi destruída. Estão aí os poderes que dominavam na Babilônia. E os gregos, naquela altura, se tornaram a potência mundial. Vais ver isso na Bíblia, no livro de Daniel. Os gregos se tornaram o império mundial e eles se assentaram no trono. É isso que a China queria fazer. Mas a substituição só é feita quando os principados forem amarrados. Ouviste? E agora, quando saíram os gregos, também, glória a Deus, os gregos foram destornados e entraram os romanos. E todos que governam o mundo piscam Jerusalém. É muito forte isso, né? Que você está a ouvir. Todos! Sabe por quê? Porque eles sabem, se você reinar em Jerusalém, o teu reino é fraco. Primeira coisa que eles fazem é capturar Jerusalém. Ou à força, ou através de um acordo. A Babilônia foi lá, destruiu Jerusalém, levou os judeus para a terra dos caldeus. Deixou os pobres e deixou lá um exército, colônia. Vieram os gregos, fizeram o mesmo. Capturaram Israel, colônia. Vieram os romanos, fizeram o mesmo. Capturaram Jerusalém, colônia. A história é conhecida na Bíblia. Pilatos, Herodes, o César, na Roma, o centurião romano, os soldados romanos dominavam Israel no tempo até que Jesus apareceu. Agora saíram os romanos, vieram os americanos. Houve um intervalo aí, muitos anos passaram, com pequenos reinos, Itália, sem assim proeminência mundial, como a própria França, a própria Inglaterra, para não falar o Hitler, que tentou fazer estremecer, não conseguiu. O comunismo tentou ocupar o mundo todo, não conseguiu. Uma parte caiu na alçada dele. Agora veja os americanos, o que eles fizeram? Como vivemos numa era nova, não fizeram os israelitas como sua colônia, mas no subentendido é incrível. São os americanos que protegem Israel.
Não somente protege, juntamente com os ingleses, trouxeram os filhos de Israel para a terra prometida, através daquele projeto aí das Nações Unidas, do regresso para a Terra Santa, e que custou caro, por uma guerra, por uma intifada, mas Israel venceu todas. Quanto mais esses mísseis que estão a lançar aí, aqueles mísseis aí dispersos, aquilo não é guerra, daqui a pouco vai passar aquilo. Sempre foi isso, houve isso. Israel foi armado pelos americanos e os britânicos, os ingleses, armados até os dentes. A América está disposta a fazer guerra quem tocar em Israel. Não é se tocar assim, beliscar. Ocupar aquele território, não vão admitir, porque quem ocupa Israel governa o mundo. Vocês não sabiam, né? Quem tem Israel nas suas mãos, tem o mundo nas suas mãos. Mas é o diabo que coloca isso nos seus corações. Por causa da promessa daquela terra. Aleluia. Você viu quando Trump estava aí? Trump até foi mais extremista, mais eloquente, mais corajoso. Fez até que os outros não fizeram. Como a transferência da embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém. Sim. Veja esse que subiu lá. Esse é pró-democrata, que é comunista. Mas ainda assim, tem uma política que ninguém pode violar ela. Ouve-se? Que veio do inferno. Pode ser aliado dos chineses. Pode ser aliado dos russos. Mentira. A política é a mesma. Tem que proteger Israel. Eles dizem, os nossos aliados. No Golfo Saddam Hussein se levantou, queria levantar da Babilônia, mentira. Terminou na quê? Na guilhotina, enforcado, em direto. Todas as televisões mundiais mostraram isso. Por quê? Porque é um reino falido, capturado, maniatado. Agora, veja aqui que o anjo desceu, recebeu ordem, vai, solta os 4 anjos que estão junto do rio Eufrates. Vamos ler. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos anjos. Estão lá a rugir, lá no rio Eufrates. Não sei se aquele rio é navegável. Eu creio que se for navegável, há barcos que tenham sido afundados. Passa lá ao lado onde estão os principais. Não podem se movimentar mais. Se você passa ao lado dele, ele está... Estão a rugir no rio Eufrates. Querem já ser soltos para virem atormentar a terra. Já está preparado esse dia, hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens, viu? Agora começa a matar-se dos homens. A terça parte dos homens. Aí primeiro os outros só lhes atormentaram. E esses vieram para matar. Terça parte de homens foram mortos. E o número dos seus exércitos, o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E eu ouvi o número deles, 200 milhões de cavaleiros e seus cavalos. Se tem cavaleiro, porque tem cavalo. E assim viu os cavalos nesta visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham coraça de fogo, e de jacinto, e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões. E das suas bocas saía fogo, e fumo, e enxofre. E por estas 3 pragas, que? Fogo, fumo, enxofre. Por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens. Isto é, pelo fogo, pelo fumo e pelo enxofre que saía das suas bocas. Viu? Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas. Porquanto as suas caudas são semelhantes às serpentes e têm cabeça com elas, caudas que têm cabeça que danificam. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas, a terça parte morreu, mas os outros não foram mortos, ainda assim não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios, os ídolos de ouro. Viu? Os ídolos de ouro, como são adorados agora na Igreja Católica. E de prata, e de bronze, e de pedra, ídolos de pedra, de madeira, que nem podem ver,
nem ouvi. Eu vejo a Maria. Ai, quando... Os católicos estão a me odiar terrivelmente na minha terra. Ai, eu vejo a procissão da fé. E 4 homens levam a Mamãe Maria para abençoar a cidade de São Paulo. Luanda. Luanda também chama-se São Paulo. Não é São Paulo do Brasil, não. Luanda. Põe 4 pessoas a levar, não sei se é 2 ou 3, mas é 4, né? Lhe põe na tipoia a levar a Mamãe Maria de pé. E o padre aí a dar fumaça, a entornar a água cheia de demônios. Giram, giram, giram. E dizem, São Paulo, cidade de Luanda, foi abençoada. Que bênção. O que segue depois, calamidades, acidentes, mortes, enfermidades, paludismo, febre amarela, tudo isso. Desenterias, cólera, acidentes, assassinatos. Mas o povo, como é cego, nunca deram conta disso. Ouviu? Não se arrependeram de adorar aos deuses, aos seus ídolos de prata, de ouro, madeira. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Ladrões, gatunos, prostitutos, fazendo sexo fora do casamento, prostituição, feitiçaria, praticando feitiço, o ocultismo, matando então homicídios, tudo isso não se arrependeram. E hoje se vive disso. Vivemos num mundo de homicidas, um mundo de bruxos, feiticeiros, de prostitutos e prostitutas, e num mundo de ladrões, os gatunos. E agora? E o povo está a se arrepender? Não. Mas a terra vai gemer. Eu devo terminar aqui. Para continuarmos, não vamos demorar. De maneira como estou a acelerar, já 9 capítulos foram-se embora. Aleluia. E assim o tempo está cumprido ao povo da terra. Isso tudo vai acontecer na grande tribulação. As 7 trombetas vão soar. Sim. Já soaram 6 ou 6 que eu ensinei. Falta a 7ª trombeta. Estamos na 6ª. E vamos ver no capítulo 10 na próxima aula. João come o livro que foi trazido do céu. Aleluia. O livro trazido do céu. A palavra do Deus vivo. O maná que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Todo aquele que de mim se alimentar nunca vai provar a morte. Vossos pais comeram do maná. E eles disseram, e lhes deu de comer pão dos anjos. Não. Vossos pais não comeram o pão do céu. Porque se eles comessem o pão do céu, não morreriam. Eles morreram. Mas meu pai tem pão do céu para vos dar. E ele disse, nos dá. E ele falou, eu sou o pão vivo que desce do céu. Minha carne é verdadeira comida. Meu sangue é verdadeira bebida. Aquele que não se alimentar e não beber de mim, não comer e não beber de mim, da minha carne, do meu sangue, não terá vida. A vida eterna está no sangue de Jesus e a vida eterna está na carne de Jesus. A carne de Jesus é a sua palavra, o sangue de Jesus é seu espírito. Ouvistes? Sim. A água viva prometida à mulher samaritana, o espírito de vida. O espírito é a verdade. Oh, aleluia. Glória a Jesus. De resto é conversa. E vocês vão ver como João comeu o livro, aleluia, o livrinho aberto. E o que fez a João, e o que lhe foi ordenado. Amém? Que Deus os abençoe.